Os 3 conceitos que você deve dominar se quiser trilhar o caminho da saúde. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candea, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Existe um dos principais enunciados dentro de todas as terapias integrativas que passa a dar todo sentido ao título desse vídeo. E esse enunciado é o seguinte: se você está doente, é porque você está inflamado. Aquele que não esteja inflamado nunca adoecerá. Então é com base nesse princípio que a gente começa o nosso vídeo de hoje. E de uma forma bem simples, para que você já comece entendendo a linha de raciocínio de hoje. Os 3 conceitos que você precisa dominar para começar a trilhar o caminho da saúde são, em primeiro lugar, o conceito das substâncias alimentares. Mas, professor Paulo, como assim? Substâncias alimentares? Você não está querendo dizer alimentos? Não, eu estou me referindo exatamente a substâncias alimentares, porque alimentos e substâncias alimentares são completamente diferentes. E no decorrer do vídeo você vai entender bem direitinho. O segundo conceito é o conceito relativo a hábitos, dos mais diversos, inclusive os ambientais. E o terceiro conceito, aí sim, é o conceito da alimentação. Então vamos começar pelo conceito das substâncias alimentares. Se você deseja trilhar o caminho da saúde, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar da sua vida as substâncias alimentares. É o quê? É como o Dr. Laí Ribeiro ensina. O que é que a gente desembala? Produtos industrializados. Ou seja, você vai passar a consumir menos produtos industrializados. E o que é que você descasca? Frutas, verduras, legumes. Então, passe a consumir mais frutas, legumes, verduras, hortaliças, tudo isso que basicamente veio da natureza. Mas por que é que isso é tão grave? Por que é que a gente tem que retirar os produtos alimentares da nossa vida? Eu vou começar com um exemplo muito simples, no qual você que é pai ou mãe vai se identificar com toda certeza. Biscoito recheado, por exemplo, que criança gosta muito. Mas veja, por que é que a criança gosta muito de biscoitos recheados? Porque os pais compram. A criança, ela tem dinheiro para ir no supermercado e comprar um biscoito recheado? É claro que não. Porém, se ela consome, a culpa recai diretamente no pai e na mãe. Vamos entender agora por que é que isso é tão grave e por que é que você está dando para o seu filho um veneno como biscoitos. Senta que lá vem a história. A primeira coisa que você precisa saber é aprender a ler rótulos. Quando você olha para o rótulo de um produto alimentar, ou seja, de algo industrializado, você tem que entender o seguinte: aquilo que vem nas primeiras posições no rótulo é o que está em maior concentração naquele produto. Então, por exemplo, existe uma marca específica de biscoito que é muito consumida, que as crianças adoram. O que é que está em primeiro lugar no rótulo? Farinha de trigo. Eu acho que é chover no molhado você falar dos males da farinha de trigo hoje. Especificamente nessa parte da farinha de trigo, ao lado, em parênteses, está escrito, presta atenção, ácido fólico e açúcar enriquecido. Aí você diz, puxa, que maravilha, tem ácido fólico, isso é tão bom, principalmente para a mulher que está no período gestacional, é tão importante. Presta atenção, o ácido fólico que você encontra em uma substância alimentar não é o ácido fólico que vai dar uma boa biodisponibilidade no seu organismo. Não.
O que é que vai acontecer? Esse ácido fólico, que por exemplo você ingere com um biscoito como esse, ele acaba dando ensejo a um efeito cumulativo, que com o tempo o seu organismo entende aquele ácido fólico que veio daquela substância alimentar como uma toxina. E não tem como escapar disso. Eu não estou inventando nada. Se você quiser, pesquisa. Você vai encontrar exatamente isso que eu estou dizendo. Qual é o que vem depois? Açúcar. Então você tem uma alta concentração de farinha de trigo, que a gente já sabe a péssima qualidade para a saúde da farinha de trigo de hoje. Aí depois você tem o que? Açúcar. Se você acompanha aqui o canal, você sabe muito bem que o açúcar ele é mais viciante do que a cocaína. E você sabe os males do açúcar. O que é que vem depois da farinha de trigo e do açúcar nesse rótulo? Gordura vegetal. Será que eu preciso estar dizendo que gordura vegetal é um péssimo negócio para o organismo? Ah, mas então quer dizer que o óleo de coco não é bom? Você acha mesmo que num produto industrializado como um biscoito, a gordura vegetal a qual eles estão se referindo é o óleo de coco? Você tem certeza? Não, não é. É a pior que existe. Depois da gordura vegetal, sabe o que é que vem? Óleo vegetal. Todo mundo sabe o que é que as gorduras vegetais fazem no organismo. Ou não sabe? Não sei. Então primeiro veio gordura vegetal e agora veio óleo vegetal. Você não acha que é demais, não? Aí depois vem glicose de milho. Ou você não sabe que a glicose de milho é muito consumida nos Estados Unidos. E você também não sabe que atualmente o americano é um dos povos com maior índice de sobrepeso do mundo. Junta uma coisa com a outra. Segunda substância alimentar, margarina. A gente já falou muito aqui no canal sobre programação preditiva. Como é que a margarina, que é uma substância alimentar tão perniciosa, consiga fazer com que uma marca específica de margarina consiga colocar na sua tampa um coraçãozinho atestando tanto a qualidade quanto os benefícios à saúde daquela margarina por uma grande instituição de saúde aqui no Brasil. No, God! No, God, please, no! 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 Agora, me diga uma coisa, será que essa grande instituição de saúde não sabe que margarina é um veneno para a saúde? Mas se alguém que apresente uma figura de autoridade e lhe receitar as coisas mais absurdas, você vai aceitar simplesmente porque essa pessoa apresenta uma figura de autoridade. E é como o Dr. Joe Dispenza, o qual a gente falou no vídeo de ontem, domingo, ele diz: nos tempos da informação, a ignorância é uma opção. Se você não sabe nada disso que eu estou falando, então você fez a opção pela ignorância, porque o conhecimento ele está ao acesso de todas as pessoas. Próxima substância alimentar, leite. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Presta atenção. Você já parou para pensar por que é que leite, que é um alimento perecível, ele consegue permanecer tanto tempo na prateleira de um supermercado? Aquele leite de caixinha, na temperatura ambiente não estraga. Você já parou para pensar nisso? Ou mesmo aquele leite de saquinho, que ainda hoje em alguns lugares existe. Você sabe o que é muito usado nos dois casos, tanto do leite de caixinha quanto do leite de saquinho? Formol. Você está duvidando de mim? Faça o seguinte, pesquise. É muito fácil você descobrir sobre a verdade das coisas. Mas eu volto a reafirmar algo que eu repito e repito aqui. A decisão é sua. Acreditar na indústria de alimentos que só está interessada no seu dinheiro e não na sua saúde, ou acreditar em quem de fato se preocupa com a sua saúde. Mas, além do formol, também tem a questão do leite em pó. O leite em pó também, professor Paulo? Sim. Você já ouviu falar no nitrogênio que é acrescentado? Você nunca ouviu falar? Então você também não sabe os efeitos dele. Não é interessante?
Mas a gente pode ir além, como aqueles salgadinhos, aqueles bem conhecidos, os fedositos, que são riquíssimos em glutamato monossódico, que a gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, que eu vou deixar aqui no card linkado para você assisti-lo com muita atenção, para que você entenda que o glutamato monossódico que está contido nesses salgadinhos trata-se nada mais nada menos do que uma neurotoxina. Será possível que tudo isso que eu estou falando não é o suficiente para você entender por que é que hoje em dia está aparecendo tantas crianças com, por exemplo, diabetes, sobrepeso, até criança com hipertensão? E na minha época de infância não existia isso, simplesmente não existia. Será que é preciso repetir o que eu falei no início? A responsabilidade que você, pai e mãe, tem sobre o seu filho, está dando para ele substâncias alimentares em vez de alimentos? Ah, mas é porque meu filho não gosta de fruta. Não gosta porque você não ensinou ele. Simples assim. Você trocou a saúde do seu filho e fez a opção pela praticidade, que nunca é boa para a saúde. Agora que você entendeu esse primeiro conceito das substâncias alimentares, a gente pode ir para o segundo conceito, que é dos alimentos. Esse sim. Uma vez por semana eu vou à feira para fazer a compra de frutas aqui para casa. Por que é que isso é tão importante? Aqui em casa, todos os dias, sem exceção, nós ingerimos pelo menos 2 frutas, eu e a minha esposa. E a minha esposa ainda tem algo a mais. No almoço dela, ela sempre faz a ingestão de um pratão de verduras. Então ela ingere muito rúcula, alface, agrião, tomate, o que você imaginar. Muito embora tomate é fruta, né? Mas por que a gente faz isso? Se você é daquelas pessoas que toma aqueles multivitamínicos, vive se entupindo de vitaminas, aí eu vou ensinar para você uma coisa que eu ensino para o rapaz a quem toda semana eu compro as minhas frutas. Eu digo para ele assim: Adelson, que é o nome dele, né? Adelson, aqui na sua barraca você tem tudo que você precisa para ter saúde. Aí eu chego para ele e faço assim, por exemplo, se você tem disbiose, ou seja, a flora do teu intestino está em desequilíbrio, você pode usar a casca do abacaxi para produzir um probiótico natural, que no Ceará a gente chama de aluá. Então você reconquista a sua homeostase intestinal. Aí eu digo assim: tá vendo ali, Adelson, o limão? No limão tem uma substância chamada limoneno. Aí eu pergunto para ele: você sabe o que é que o limoneno faz com a pedra na vesícula, Adelson? Aí ele: não. Aí eu digo: ele dissolve. E aí eu vou apontando outros alimentos na barraca dele e citando uma série de benefícios. Por exemplo, a pessoa que está com problema de ácido úrico, como é que ela faz o uso da melancia para reduzir os níveis de ácido úrico? Ele gosta muito de conversar comigo porque eu não só aponto para ele os benefícios de cada fruta, de cada verdura, mas eu também ensino como a melhor maneira de se ingerir. É por isso que o Rodrigo Polesso, ele chama, por exemplo, aquilo que a gente compra na feira de alimentos de verdade. E ele também nomeia esses alimentos que você compra no supermercado de substâncias alimentares, pelas mesmas razões que você está aprendendo aqui. Consegue entender agora qual a diferença que existe entre você ingerir os alimentos de verdade e as substâncias alimentares? Justamente porque os alimentos de verdade, com eles você se alimenta e se nutre. Com as substâncias alimentares, o máximo que você faz é se alimentar, mas você não se nutre. E dentro desse conceito de alimentos, a gente também introduz o magnésio. Pois, como a gente já falou várias vezes aqui no canal, o brasileiro é um dos povos do mundo que mais tem deficiência de magnésio. E isso começou lá atrás, anos atrás, na minha infância ainda, quando, ao refinarem o sal marinho,
esse refino tirou o magnésio. Eu tenho certeza que você não vai perguntar qual os benefícios do magnésio, eu tenho certeza disso, mas mesmo assim eu vou dizer. O magnésio, se sabe que hoje em dia, ele participa de mais de 300 reações no seu organismo. É por isso que não só é importante como necessário e indispensável que você suplemente magnésio. Por exemplo, uma boa parte das pessoas que é hipertenso não sabe que muitas vezes a hipertensão dele está relacionada à deficiência de magnésio. Osteoporose. Não adianta você suplementar cálcio se você está deficiente de magnésio. Por quê? É o magnésio que vai dizer onde é que tem que ter cálcio no seu organismo e onde não pode ter. Então, se você tem deficiência de magnésio, o cálcio que você ingere por suplementação, ele pode ir, por exemplo, para a parede dos vasos, aí dá origem também ao quê? Hipertensão, ou então pode ir para os rins e dar origem a cálculos renais. Está entendendo como é importante? Perceba que esse segundo conceito, você tem que dominar ele muito, muito bem. Vamos agora então para o terceiro e último conceito. O conceito dos hábitos. Aqui no Nordeste existe um costume que é terrível. Terrível não, horroroso. É muito comum você estar andando na rua de manhã, logo cedo, e você observar em alguns bares os trabalhadores sentados comendo cuscuz, macaxeira, galinha guisada, carne. Eu acho que não precisa dizer o problema disso. Então, para te explicar a gravidade disso, presta atenção na tela no que eu vou te mostrar. Esse é o chamado relógio dos meridianos. A gente aprende o conceito do relógio dos meridianos durante a nossa formação como acupunturista em medicina oriental. Mas tem uma coisa que eu vou te explicar e você vai entender bem direitinho. Olha ali no trecho das 5 às 7 horas. O que é que você tem ali? Intestino grosso, não é isso? O que é que esse período das 5 às 7 do relógio dos meridianos está mostrando para a gente? Que é nesse período que o nosso organismo processa a detoxificação dele. Ou seja, volta para mim aqui e presta atenção. É nesse período de 5 às 7 que o seu organismo está eliminando as impurezas que ele precisa. Então, nesse período aí, não é para você estar ingerindo alimentos. Aí você diz assim, professor, mas se eu não comer de manhãzinha, eu passo mal, eu vou ter hipoglicemia. Presta atenção numa coisa, se lhe ensinaram isso, quem ensinou isso, ensinou errado. Porque não existe isso. Você não vai ter problema de hipoglicemia por não comer de manhã. Isso não é hipoglicemia, é simplesmente os efeitos de uma coisinha chamada síndrome de Hersheimer. É mais ou menos o seguinte, é quando você está viciado em comida. Se esse período das 5 às 7 é um período onde o seu organismo está se limpando, então o que é que você vai fazer? Ajuda. Qual é a melhor forma de você organizar o seu organismo a fazer essa detoxificação? Começando a adotar o jejum intermitente. Ou, como o Dr. Marco Menelau ensina, o jejum matinal. Fantástico! Através desses dois processos, tanto o jejum matinal quanto o jejum intermitente, você consegue, por exemplo, alcançar a reversão do diabetes do tipo 2. Simplesmente isso. Então, quando você pratica o jejum intermitente ou então o jejum matinal, o que é que você está fazendo? Você está reeducando o seu organismo a fechar as janelas alimentares que estão abertas e que não deveriam estar e que provocam problemas como, por exemplo, diabetes do tipo 2. É um dos problemas. Pensa direitinho, veja o que foi que eu falei aqui. Dos 3 conceitos que você precisa dominar se você quiser ter saúde. Faz o seguinte, assiste esse vídeo de novo, que você vai perceber que eu falei coisas nas entrelinhas que você precisa dominar para não perder mais saúde. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Pensa direitinho se vale a pena você estar abrindo mão da sua saúde em favor da praticidade.
E se quando você despertar, será que já não vai ser tarde demais? É um alerta muito importante que eu te faço hoje, no primeiro dia da semana, para que você já comece bem. Mas a gente não vai ficar só aqui não, viu? Eu vou fazer mais. Eu vou te oferecer o meu curso Emagrecer Integral com Saúde 2.0, que é um curso maravilhoso. Não é por ser meu não, viu? Mas é porque realmente ele é um curso fantástico. Um curso denso, profundo. Só que é mais que um curso. Porque quando você o adquire, na realidade você está adquirindo a minha mentoria. Você vai receber todos os benefícios de cada aula do curso que você vai ter disponível por um período de 1 ano. Além de ter a minha mentoria por 3 meses. A minha mentoria particular. Então, por 3 meses eu serei o teu mentor para te ensinar o caminho que você vai trilhar para reconquistar a tua saúde e começar a emagrecer. Não porque fez dieta, mas porque ganhou saúde. E eu tenho certeza que você quer isso. E eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. E sabe uma coisa que vai me deixar muito mais feliz também? É você praticar o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilhar, porque você se torna junto comigo o meu companheiro de missão, disseminando mais e mais conhecimento. E claro, caso você queira agendar com a gente uma consulta, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp profissional que você encontrará aqui embaixo na descrição. Ou ainda, se quiser contribuir com o nosso trabalho ou tornar-se nosso patrocinador, então você pode fazê-lo através do nosso Pix, que está aparecendo aqui na tela, ou então aqui embaixo na descrição. Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do nosso trabalho, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.